E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos começar hoje uma nova análise de prova aqui, dessa vez a prova de Direito Financeiro para procurador no TCE de Rondônia. Ocorreu agora no final de 2019 essa prova, tá? Essa é uma prova muito boa de Direito Financeiro, tem várias questões legais para a gente analisar. Tem algumas questões que eu achei meio ruim a CESP ter cobrado, sabe? Foi com a redação meio troncha, que dificulta o entendimento, mas no geral são questões muito boas para a gente estudar e revisar muitos aspectos interessantes do direito financeiro, perfeito? Atendendo a sugestão de um dos alunos aqui do canal, o Felipe Lira, ele sugeriu o seguinte: olha, no começo do vídeo coloca as questões sem comentários, porque aí quem quer fazer a questão, pausa o vídeo, faz sem o comentário e depois continua com o vídeo, né? E aí sim, vendo os comentários de cada alternativa. Eu vou aderir a essa sugestão, tá? Eu achei bem legal. Então, se você quiser tentar fazer as questões sozinho, é só você pausar o vídeo agora, porque nós vamos ver as questões sem comentários. Vou passar todas elas aqui na tela e aí na sequência nós vamos com o vídeo normal comentando cada alternativa, beleza? Então as questões que nós vamos analisar hoje, que é a questão 75, todas as alternativas, e a questão 76 da prova, aqui as demais alternativas, beleza? O resto dessa prova nós analisaremos nos vídeos seguintes, porque nós fragmentamos em vários vídeos, né? Então vamos lá, vamos ver agora cada alternativa comentada aqui, vamos ver o que a gente tem para aprender com cada cobrança dessa da Banca CESP. Olha só, questão 75. Considerando a ordem constitucional financeira, assinale a opção correta a respeito das emendas a projetos de lei do orçamento anual. Eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, mas eu gosto de repetir, tá? Direito financeiro, cara, você estuda a Constituição, tá? Também a 4.320, também a LRF, mas é muito importante a Constituição. Tem muitas questões que estão na Constituição, essa é uma delas, tá? Vamos lá. Após a entrega de projetos de lei orçamentária anual, é vedado ao Poder Executivo propor qualquer alteração nestes antes de sua votação. A ideia aqui é a seguinte, olha, tem o projeto de lei orçamentária. De quem que é a iniciativa para o projeto de lei orçamentária? Sempre do chefe do Poder Executivo, sem exceção, sempre o chefe do Poder Executivo. Beleza. Presidente da República, chefe do Poder Executivo, foi lá, enviou para o Congresso. Ele pode alterar, ele pode falar, eu mandei, mas aqueles artigos lá eu escrevi de uma forma errada, sabe? Eu quero fazer uma modificação agora. Ele pode? Pode sim, tá? Desde que aquele ponto não tenha sido objeto de análise pela CMO, pela Comissão Mista Orçamentária, beleza? Então está errada aqui a alternativa A. Alternativa B. O montante das transferências constitucionais da União para os Estados, o Distrito Federal e os municípios, quando destinadas a ações e serviços públicos de saúde, pode ser alterado mediante emenda a projeto de lei orçamentária anual. Errado. Errado por quê? Transferências constitucionais são uma das hipóteses que não podem ser alteradas por emendas parlamentares, tá? Olha só. O parlamentar, ele pode fazer uma emenda à lei orçamentária? Pode, faz muito. Inclusive, a gente tem vários vídeos aqui do canal, falando inclusive das emendas constitucionais 100 e 105 que alteraram as regras, criaram as emendas de execução impositiva. Enfim, tem todo um arcabouço para você estudar aí, já tem muita coisa aqui no canal, inclusive. Mas, nesse ponto aqui específico, o que você tem que saber é o seguinte, por mais que o parlamentar, ele possa criar emendas ao orçamento, essas emendas não são ilimitadas, tá? Primeiro aspecto, ele só pode criar uma despesa nova se ele anular uma despesa antiga, tá? E essa anulação de despesa antiga não pode recair sobre transferências constitucionais obrigatórias, tá? Também não pode cair sobre o serviço da dívida e tampouco sobre o montante para pagar os servidores públicos, as despesas com pessoal, tá? Por isso está errada essa alternativa. O parlamentar não pode falar tipo assim, olha, queremos construir uma praça nova, então vamos anular aqui os recursos do SUS que a gente ia passar para Roraima, para ao invés disso a gente construir uma praça lá em Roraima também. Não pode fazer isso, perfeito? Alternativa C. A Comissão Mista de Orçamento deve emitir parecer sobre a compatibilidade das emendas individuais dos parlamentares com a LDO. Até aqui tá perfeito, tá? Até essa vírgula aqui
Perfeito, é exatamente isso. Mas não sobre a compatibilidade destas com o plano plurianual. Aí está errado, tem que analisar essa compatibilidade sim, nós temos dispositivo expresso na Constituição e ainda que não tivesse, você deveria ficar com, sabe, ia ter que ficar muito atento com essa questão aqui, porque simplesmente não faz muito sentido você falar, olha, o plano plurianual é o nosso planejamento de médio e longo prazo para 4 anos, mas quando tiver uma emenda parlamentar a gente não nem olha para o plano plurianual. Não faz muito sentido, né? Então, enfim, por uma questão lógica, você já conseguiria eliminar essa alternativa, mas nem precisava de muita lógica aqui, era só conhecer o texto constitucional. Alternativa D. Emenda de remanejamento, assim considerada aquela que aproveita a despesa anulada ou cancelada, pode acarretar a realocação de despesa como crédito suplementar ou especial. É verdade essa alternativa aqui, tá? Anular as que passaram até agora era relativamente fácil. Colocar essa daqui como certa era bem difícil, tá? Essa alternativa, ela é complicadinha, é um dispositivo constitucional que a gente não costuma estudar muito no direito financeiro. Quem estuda remanejamento, transposição e transferência, via de regra, é o pessoal que estuda contabilidade pública. Quem estuda para carreira fiscal costuma dominar isto melhor. Agora, a gente que estuda do ponto de vista jurídico mesmo, né, do ponto de vista de um advogado, a gente não costuma estudar muito essas questões de remanejamento, transferência e transposição, tá? Mas nós temos dispositivo constitucional expresso e sempre que nós temos essas formas de realocação de despesa, de fato, nós podemos usar esse crédito que ficou ali vago, vamos dizer assim, esse recurso que ficou vago na lei orçamentária, para criar créditos suplementares ou especiais. Por isso está correta essa alternativa D. A alternativa E. O montante da receita e da despesa pode ser alterado mediante emenda parlamentar, desde que haja respaldo em estudos técnicos produzidos pelo Tribunal de Contas da União. Não, tá? Esse montante da receita e da despesa, ele já vem lá do anexo de metas fiscais da LDO, tá? Ele não é livremente alterado pelos parlamentares. Claro que um parlamentar individualmente ele pode fazer emendas e essas emendas acabam alterando ali os dispositivos das despesas, mas não pode fazer uma emenda alterando o montante das despesas das receitas. Por exemplo, está previsto arrecadar 100 milhões, aí o parlamentar faz uma emenda e fala, não, agora está previsto arrecadar 120 milhões, tá? Não pode, nem sequer com respaldo técnico do Tribunal de Contas da União. Não existe essa hipótese aqui em local algum, tá? Você fazer uma emenda com respaldo técnico do Tribunal de Contas da União, foi inventada essa hipótese pelo examinador. E o nosso gabarito aqui é a alternativa D. Vamos rever rapidamente alguns dispositivos constitucionais que ajudavam a elucidar essas questões aqui. Olha só, parágrafo 5º do artigo 166. O presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo. Esse artigo 166 fala das leis orçamentárias, tá? A LOA, LDO e PPA. Enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Também é interessante fazer a leitura desse parágrafo contrário senso, tá? Contrário senso quer dizer o quê? Uma vez que se iniciou a votação na comissão mista, o executivo não pode mais alterar a proposta. Perfeito? Parágrafo 3º do mesmo artigo 166. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso, inciso 2, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre, e aqui, transferências tributárias constitucionais, tá? Só para deixar bem claro esse aspecto para você, já tem outros vídeos aqui no canal em que eu comento isso, mas é bom você entender a lógica por trás, tá? Sempre que nós falamos em transferências tributárias constitucionais, nós estamos falando daquelas transferências que são determinadas pela Constituição na repartição das receitas tributárias, tá? Então, sabe um exemplo muito bom, o ICMS. Quem arrecada o ICMS? O Estado. 25% do ICMS vai para quem? Vai para os municípios, tá? Então, veja, lá na lei orçamentária vai estar previsto que o Estado vai arrecadar 100 milhões de ICMS,
Isso está lá na receita, e na despesa vai ter 25 milhões de repasse do ICMS para os municípios. Pode o parlamentar falar, olha, está previsto 25 milhões, mas vamos anular essa despesa aqui e vamos passar só 20 milhões. Os outros 5 milhões nós vamos usar para construir o hospital. Não importa o quão útil, o quão relevante esse hospital seja, tá? Não se pode anular despesa de transferência tributária constitucional. Por quê? Porque essas transferências são obrigatórias, não são transferências voluntárias. Beleza? Mais um dispositivo, parágrafo 8º, também artigo 166. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Então, olha só, se uma emenda parlamentar acabou por deixar algum crédito, algum recurso público sem uma previsão de despesa adequada, isso pode ser objeto de créditos especiais ou suplementares. Créditos especiais e suplementares têm um custo-benefício muito bom de ser estudado, tá? É um assunto que cai muito, o assunto créditos adicionais. Nós temos vídeo aqui no canal tratando disso. Feito? Vamos lá? Vamos ver agora a nossa próxima questão desse encontro. Questão 76. À luz da ordem constitucional financeira, assinale a opção correta a respeito dos princípios orçamentários. Como você estuda princípios orçamentários? Você vai precisar de uma doutrina ou de um material escrito ou videoaula, tá? São um dos raríssimos assuntos do direito financeiro que não estão 100% positivados. Cada princípio orçamentário nós encontramos uma previsão para ele ou na Constituição, ou na Lei 4.320, ou na LRF. Mas para você reuni-los todinhos de uma forma coerente, você não vai conseguir fazer sozinho, tá? Você vai precisar da ajuda de um professor, ou através de videoaula, ou através de um material escrito. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro, alternativa A. Por violar o princípio da legalidade, a utilização de medida provisória no processo legislativo orçamentário é vedada, ainda que destinada a atender despesa imprevisível ou urgente, como a decorrente de comoção interna. Veja bem, medida provisória só tem uma utilização no direito financeiro, tá? Que utilização é essa? Abertura de crédito extraordinário, que é uma das hipóteses de crédito adicional. Eu acabei de falar que crédito adicional tem um custo-benefício muito bom, né? Tem mesmo, ó. Veja, mesmo na questão que não está falando de crédito adicional, você conseguiria eliminar essa alternativa só de ter estudado os créditos adicionais. Porque para que serve um crédito extraordinário, que é uma das 3 hipóteses de crédito adicional? Serve justamente para atender despesa imprevisível e urgente. E uma das hipóteses concretizadas pela Constituição é a hipótese de comoção interna. Calamidade pública e guerra declarada é outra hipótese, são outras hipóteses também expressas na Constituição. Errada a alternativa A. Temos sem medida provisória no direito financeiro. Alternativa B. O princípio da exclusividade exige que a lei orçamentária não contenha chamadas caudas orçamentárias. Perfeito! Na nossa aula desse assunto, lá no nosso curso extensivo, eu inclusive ressalto essas 2 expressões que são doutrinárias, mas caem em prova, tá? Cauda orçamentária e orçamento rabilongo. As 2 expressões significam a mesma coisa. Tanto cauda orçamentária como orçamento rabilongo significa aquele dispositivo que não é nem despesa e nem receita e foi contrabandeado, ele foi colocado lá na lei orçamentária anual, tá? De fato, o princípio da exclusividade, ele faz essa exigência mesmo. Até essa vírgula aqui, tá perfeita essa alternativa. Vamos continuar a leitura. E, por isso, veda a contratação de operações de créditos. Aqui você tem que ficar muito atento, porque assim, o princípio da exclusividade é importante? É, mas talvez mais importante que ele sejam as 2 exceções ao princípio da exclusividade. Olha só, resumo muito rápido, tá? O que o princípio da exclusividade quer dizer? Ele quer falar o seguinte, olha, no orçamento só pode ter previsão de receita e autorização de despesa. Ponto, acabou, beleza. Só temos 2 exceções. Quais 2 exceções são essas?
autorização para contrair operações de crédito, ainda que por antecipação de receita orçamentária, e autorização para abertura de crédito suplementar. Veja, não é crédito especial, só crédito suplementar pode ter autorização direta na lei orçamentária. Essas são as duas exceções ao princípio da exclusividade. Ele cobrou uma delas aqui, que é a contratação de operação de crédito. Por isso está errada a nossa alternativa B. Alternativa C. O princípio do planejamento refere-se à exigência de criação, por parte da administração, de órgãos especializados em matéria orçamentária e capazes de executar o orçamento com legitimidade, eficiência e economicidade. O princípio do planejamento não é tão trabalhado pela doutrina, muitos doutrinadores nem trazem, tá? E ele não é tão importante assim mesmo. E essa questão aqui você poderia eliminar só por uma questão de raciocínio mesmo, tá? Olha só. Quando ele fala princípio do planejamento, beleza. Aí depois ele vem falar dos órgãos especializados em executar o orçamento. Peraí, executar o orçamento já não está mais na fase de planejamento do ciclo orçamentário, já está na fase de execução, né? Por isso está errada essa alternativa C. Alternativa D. O princípio da anualidade orçamentária perdeu validade com a Constituição Federal de 88, uma vez que o texto constitucional previu lei orçamentária com vigência superior a 1 ano. Essa questão é fácil de eliminar, tá? Porque você vê que, assim, o texto constitucional, ele, de fato, ele previu o PPA, que tem uma validade superior a 1 ano, de 4 anos, na verdade. Mas daí a falar que o princípio da anualidade perdeu validade, não faz muito sentido. Mas você pode acabar confundindo isso daqui, tá? Com o princípio da anterioridade orçamentária, não confunda. O princípio da anterioridade orçamentária falava que a gente só poderia cobrar um tributo se ele já tivesse previsto na lei orçamentária anterior, tá? O Supremo tem uma súmula muito antiga, se não me engano é a súmula 66, onde ele vai afirmar que, de fato, não existe esse princípio da anterioridade orçamentária no direito brasileiro. Nós temos o princípio da anterioridade tributária, que você estuda lá em direito tributário. Perfeito? Tá errada essa alternativa aqui. A lei orçamentária, ela segue sim o ano, inclusive ela segue o ano civil, tá? É 1º de janeiro a 31 de dezembro a vigência da lei orçamentária anual. E a alternativa é: pelo princípio do orçamento bruto, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, recolhido por um Estado deve ser totalmente lançado como receita do Estado, ainda que parte de sua receita seja repartida com os municípios. Perfeita essa alternativa essa é o nosso gabarito, tá? Princípio do orçamento bruto, ele quer dizer o seguinte, olha, o ente federativo, ele tem que contar as suas receitas e as suas despesas de forma bruta, não de forma líquida, tá? Então, olha só, veja esse caso aqui. O IPVA é um tributo, é o mesmo exemplo que eu dei agora há pouco do ICMS, para comentar a questão passada, sabe? Se o Estado, ele arrecada ali R$1 milhão de IPVA e repassa parte disso para os municípios, porque ele é obrigado a repassar, ele tem que contar esse 1 milhão como receita e o restante ele vai contar como despesa. Ele não pode colocar só o líquido como receita, tá? Outro exemplo aqui, remuneração do servidor público. Pensa o seguinte, tem o procurador do estado de determinado município, ele ganha R$30 mil por mês. Beleza, quando faz o desconto de imposto de renda e de previdência, ele está recebendo na prática só 20 mil, só, né? Está recebendo R$20 mil por mês. Beleza. Como deve ser constado na lei orçamentária? Que a despesa é de 20 mil ou que nós temos uma despesa de 30 mil e uma receita de 10 mil? É da segunda forma, tá? Nós temos que contar pelos valores brutos. E aí veja que nesse exemplo que eu estou dando, o imposto de renda que é pago pelo Estado para pagar o salário desse procurador do Estado volta para o próprio Estado. Então é só uma movimentação contábil. A gente nem sequer tem movimentação financeira, de fato, lá na conta financeira. Não sai da conta do Estado 30 mil, só sai 20 mil. Mas no orçamento a gente contabiliza 30 mil de despesa e 10 mil de receita ali pelo imposto de renda e pelo
e pela contribuição previdenciária, nesse exemplo que eu dei. Esse é o princípio do orçamento bruto e é o nosso gabarito aqui nessa questão. Vamos ver, só relembrar alguns assuntos aqui rapidamente, só para fixar essas alternativas que vimos nessa questão. Olha só, artigo 165, parágrafo 8º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição. Ou seja, quais são nossas exceções aqui? Autorização para abertura de crédito suplementar, eu que matava a nossa alternativa, contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. Sempre presta atenção na pegadinha, tá? Você vai fazer uma prova daqui uns dias e o examinador vai colocar exceto se por antecipação de receita. E aí você vai lembrar que eu falei isso, vai falar, não, inclui sim os empréstimos que tem a sigla de ARO, antecipação de receita orçamentária, beleza? E aqui o dispositivo, no artigo 6º da Lei 4.320, todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Esse é o princípio do orçamento bruto. A Lei 4.320 não usa a expressão orçamento bruto, essa é uma expressão doutrinária, mas é daqui que a lei tirou este princípio. Beleza? Com isso, nós finalizamos essa nossa primeira parte da análise. Eu quero saber a sua opinião, tá? Se você achou interessante esse mecanismo da gente colocar primeiras questões só para você poder pausar o vídeo se quiser e fazer a questão sozinho, ou se você acha interessante a gente ir direto para os comentários. Perfeito? É isso aí e vamos juntos.